Alô? É, gravação. Isso mesmo. Turatu. Rua F 285. Vá agora. Fala galera, aqui é Fabiano Soares Costa e vocês estão com mais um Aratu Games Review. Hoje nós vamos falar sobre um jogo muito pesado e violento, porém com uma trama incrível e cheio de teorias debatidas até hoje, Hotline Miami. Roda a vinheta. Com a popularização dos projetos indies nas últimas décadas, o conceito de jogos tem se expandido cada vez mais e alguns temas são reciclados ou aprimorados para alcançar uma proposta diferente e que agrade ao público, que está sempre cansado dos mesmos AAAs de sempre, e Hotline Miami propõe isso. Desenvolvido e lançado em 2012 pela Denatu Games, o jogo em 2D chamou muita atenção do público, mesmo não sendo mainstream. Quando eu escolhi falar desse jogo, eu estava levando em consideração se eu ia falar sobre o segundo jogo ou não, mas eu acredito que falar do primeiro jogo é mais que suficiente e explica todo o conceito dele. Então, talvez eu cite o segundo jogo só em alguns momentos, mas sem dar spoiler para vocês, tudo bem? Hotline Miami narra os assassinatos dos serial killers dos anos 80 e você controla um deles. O personagem recebe misteriosas ligações que o coagem a cometer crimes. O seu personagem não tem um nome, ou pelo menos você nunca descobre o nome dele nesse jogo, mas a comunidade o chama de Jacket, pela característica dele sempre estar usando uma jaqueta. Conforme o jogo se desenvolve, você vai descobrindo parte da trama que envolve as misteriosas ligações enquanto você tenta se descobrir, já que não só está sendo manipulado, como você provavelmente perdeu sua memória. O tempo todo, você entra em conflito pessoal sobre a violência que exerce. O fato do personagem ser mudo faz com que você se sinta inserido no seu lugar. O jogo é do subgênero Shoot 'em Up, o que significa que você controla seu personagem de uma visão de topo, a exemplo como Contra, que possui algumas fases assim, ou os primeiros GTAs. O seu objetivo em cada fase é entrar em um local, matar todos os inimigos e sair. Você consegue portar armas de fogo, armas brancas, usar portas e até mesmo atacar com as mãos nuas. A maioria das coisas nesse jogo morre com poucos hits, o que torna todas as ações bem letais, tanto para você quanto para os inimigos. Você controla o protagonista que está sempre mascarado com uma máscara de animal, e cada uma dessas máscaras tem um nome, onde dentro da jogabilidade elas possuem alguma habilidade e você escolhe a máscara que vai usar antes de iniciar cada fase. Por exemplo, se você escolher usar a máscara de cavalo, que é chamada de Don Juan, atacar os inimigos usando a porta, ao invés de atordoá-los, você os mata instantaneamente. Cada fase tem um grau de complexidade, o que te obriga a planejar todas as suas ações, e pode ter certeza que você vai morrer bastante até conseguir pegar todos os padrões. O jogo também conta com diversas finalizações de inimigos, bem gráficas para quem tem estômago fraco, apesar de ser um jogo 2D. O jogo possui alguns bosses em pontos bem específicos da história. Bom, eu vou falar dos pontos positivos do jogo. Eu não vou falar dos pontos negativos porque eu acho que os positivos compensam demais. Então, a princípio, eu vou começar pelo enredo. O enredo é um pouco complexo, mas quando você começa a progredir no jogo e as peças começam a se encaixar, você começa a criar teorias na sua cabeça e isso é muito interessante. O que torna a jogabilidade um pouquinho viciante, porque você está sempre querendo saber o que está acontecendo. E como o personagem perdeu a memória, isso é bem mais legal, cara. Você está sempre seguindo, procurando, enquanto você está fazendo aquelas fases na frenesi, matar vários inimigos, saindo, mas você quer saber, caramba, eu até agora matei centenas de inimigos e ainda não sei, eu quero saber mais. E o jogo ocorre dessa forma. Mais um ponto positivo que eu considero do jogo é que ele tem alguns detalhes que são interessantes. Por exemplo, quando você está dentro de uma fase, se você atirar com arma de fogo dentro da fase, você vai chamar a atenção de todos os inimigos dentro da fase. E eles vão todos ir até você e tentar te matar. Isso te obriga a entrar numa frenesi e lidar com a situação de uma forma bem rápida. Você não tem tempo para pensar, apenas agir. Isso é Hotline Miami.
o jogo não fica monótono por causa da dinâmica das máscaras. Elas tornam o jogo bem mais interessante, então você está sempre querendo escolher uma máscara diferente para descobrir o que ela faz. E se você tiver afinidade com alguma, vai ser sua preferida, com certeza. Isso faz o jogo ficar mais divertido, porque você vai querer fazer o jogo inteiro com uma máscara só, ou então vai querer ficar toda hora repetindo uma fase para testar máscaras diferentes, para ver como seria a fase com elas. Isso é bem legal, bem bacana mesmo. Essas habilidades das máscaras tornam o jogo uma delícia. O jogo tem uma estética e uma atmosfera bem oitentista. Por exemplo, os desenvolvedores pegaram inspiração no filme Drive para poder criar o personagem e fazer toda a trama ocorrer. Então, isso aí ficou muito legal e casa muito bem com a trilha sonora. E por falar nela, a trilha sonora é sensacional. Eles contrataram produtores como Scarrow, Moon, Perturbator, cara, e a trilha sonora é muito importante para a imersão do jogo. Acho que é o detalhe em que as pessoas mais se ligam quando jogam esse jogo, é a trilha sonora. Eu mesmo joguei esse jogo, saí pesquisando todas as músicas que tinham nele, que são muito boas. São músicas que ficam na cabeça, você fica o tempo todo pensando nelas, é bem legal mesmo. O jogo recebeu avaliações extremamente positivas de críticos, sendo elogiado principalmente pela sua narrativa, tema, trilha sonora e jogabilidade. Ele é considerado cult. Para pessoas fora da bolha, pode ser considerado desnecessariamente violento, mas se você procurar jogar, vai entender o significado e terá uma resolução mais positiva diante dos temas. O final desse jogo termina em aberto, então você pode querer ter uma explicação melhor do que está acontecendo aqui no segundo jogo, mas eu acho que esse jogo como tá ótimo. Ele já fala tudo, você já consegue entender a imersão da coisa, o que está acontecendo aqui, mas o segundo jogo explica certinho, é aquela continuação, caramba, explica o que não precisa explicar, mas explica bem feito. Você tem todo o detalhe no segundo jogo. Então, se vocês quiserem, eu posso trazer uma review dele no próximo vídeo. O que vocês acham? Conta aí.